Existe um lugar, no meio do deserto de Nevada, que o governo dos Estados Unidos passou 60 anos fingindo que não existia, sem endereço, sem nome em nenhum mapa oficial, sem telefone, sem registro público, nada. Apenas quilômetros de terra seca e rachada cozinhando sob o sol do deserto, e uma cerca que se estende por quilômetros, uma cerca coberta com arame farpado, uma cerca vigiada, o tempo todo, por guardas armados em veículos sem identificação, e placas que dizem 4 palavras que a maioria das cercas do mundo não precisa exibir. Uso de força letal autorizado, por décadas. Se você perguntasse ao seu governo sobre este lugar, eles olhavam nos seus olhos e diziam: "Não sabemos do que você está falando." Eles estavam mentindo. Isto é a Área 51, e esta é a história do que eles escondiam lá dentro. Antes de irmos mais fundo, você precisa entender onde fica esse lugar e para que ele foi construído. A Área 51 está dentro de uma das faixas de terra mais restritas do planeta, uma vasta zona militar no sul de Nevada chamada Nevada Test and Training Range. Estamos falando de uma área aproximadamente 3 vezes o tamanho do estado do Sergipe. Tudo restrito, tudo classificado, tudo proibido para qualquer civil na terra. No centro de tudo isso existe um leito de lago seco, plano e antigo chamado Groom Lake. Nada cresce ali, nada se move ali. O silêncio é total. Antes da Segunda Guerra Mundial, essa terra era usada para mineração de prata. Homens vinham até aquela imensidão escaldante, cavavam a terra e desapareciam de novo. Ninguém prestava muita atenção. Mas então a guerra terminou e um novo tipo de guerra começou. Não era uma guerra travada com tanques em campos de batalha. Não era uma guerra onde você via o inimigo se aproximando. Era uma guerra fria, silenciosa, travada com segredos. E numa guerra assim, a arma mais perigosa do mundo é a informação. Os Estados Unidos precisavam saber o que a União Soviética estava construindo atrás de suas fronteiras. Quantos mísseis, quantas ogivas, de quantas formas eles tinham encontrado para acabar com o mundo. E para conseguir essa informação, precisavam de um lugar onde ninguém jamais olharia. Eles olharam para aquele deserto vazio, para aquele leito de lago silencioso, e disseram: "É aqui." Em 1950, o governo adquiriu silenciosamente quase 3 milhões de acres de terra em Nevada e dividiu tudo em seções numeradas nos mapas internos. Seção 13, Seção 22, Seção 37. Uma dessas seções foi chamada de Área 51. Pelos 60 anos seguintes, nenhuma imagem de satélite era permitida, nenhum jornalista tinha acesso, e nenhum funcionário do governo confirmava sequer que o lugar tinha um nome. Foi só em 2013, depois de um pedido de acesso à informação que levou 8 anos para ser processado, que a CIA finalmente reconheceu oficialmente, pela primeira vez na história, que a Área 51 existe. 60 anos de mentira. Mas o que é verdadeiramente perturbador é que quando a verdade finalmente veio à tona, ela não era sobre alienígenas, era sobre algo quase mais assustador. 1955. A Guerra Fria não estava mais fria. A União Soviética tinha armas nucleares, aviões de combate avançados e soldados dispostos a morrer pelo seu país. E em algum lugar atrás da cortina de ferro, eles estavam construindo algo que os Estados Unidos não conseguiam ver, não conseguiam contar e não conseguiam deter. A CIA precisava de olhos atrás das linhas inimigas, mas enviar um espião para dentro do território soviético era quase impossível. Enviar um avião era quase suicídio. O radar soviético rastreava tudo no céu, e os caças tinham ordens de atirar primeiro. Foi então que a CIA fez uma pergunta que nunca tinha sido feita antes. E se construíssemos um avião que voasse alto demais para ser visto? O diretor Richard Bissell trouxe um dos engenheiros mais brilhantes do mundo.
Kelly Johnson, fundador da divisão secreta da Lockheed, conhecida como Skunk Works. Juntos, eles procuraram um local remoto, plano, invisível. Encontraram Groom Lake, e em poucos meses, a Área 51 nasceu. O que saiu dos hangares daquela base era diferente de qualquer coisa já construída por mãos humanas. O avião espião U-2. Com asas longas e finas como as de um pássaro gigante, ele conseguia atingir altitudes de 21 mil metros, mais de 20 quilômetros acima da Terra. Nessa altura, o radar soviético via nada. Os caças soviéticos subiam quanto podiam e caíam de volta sem alcançá-lo. O U-2 voava acima do mundo como um fantasma. Em 1956, os U-2 já sobrevoavam o território soviético fotografando bases de mísseis, instalações navais e complexos nucleares. Inteligência que não existia do dia para a noite simplesmente passou a existir. Mas junto com esse sucesso, algo estranho começou a acontecer. Pilotos de aviões comerciais no sudoeste dos Estados Unidos começaram a relatar objetos no céu. Objetos que se moviam em velocidades impossíveis. Objetos que brilhavam. Objetos que subiam alto demais para qualquer aeronave conhecida. Os jornais chamavam de onda de avistamentos de OVNIs. O público estava fascinado e aterrorizado. Eles não estavam vendo naves alienígenas. Estavam vendo o U-2, um avião voando tão alto que refletia o sol poente em ângulos impossíveis, criando um objeto luminoso contra um céu já escuro. O governo sabia exatamente o que aqueles pilotos estavam vendo, e disse absolutamente nada. Mais do que isso, documentos desclassificados da CIA confirmaram que a Força Aérea deliberadamente deixou os rumores de OVNI crescerem e os usou como cobertura. Se o público estava obcecado com discos voadores, ninguém perguntava sobre aviões espiões classificados. Eles não apenas esconderam a verdade, eles construíram um mito por cima dela. O U-2 foi só o começo. Depois vieram o SR-71 Blackbird, um jato que voava a Mach 3,3, mais rápido que uma bala de fuzil. Depois o F-117 Nighthawk, o primeiro caça stealth do mundo, uma máquina triangular que parecia vinda de outra dimensão. Toda vez que uma dessas aeronaves voava à noite sobre o deserto, alguém em algum lugar relatava um OVNI. A Área 51 não escondia alienígenas. Ela escondia o futuro. Mas então, em 1989, um homem apareceu na televisão, e o que ele disse mudou tudo. Maio de 1989, em uma emissora de televisão local de Las Vegas, uma figura aparece. Seu rosto está escondido na sombra. Sua voz é controlada, quieta, precisa. Ele dá apenas um nome: Dennis. Ele diz que é físico, que foi recrutado silenciosamente pelo governo dos Estados Unidos, que foi levado a uma instalação que nunca tinha ouvido falar, alguns quilômetros ao sul da Área 51, enterrada dentro de uma montanha, uma instalação que ele chama de S4. Ele foi transportado em aviões, sem nenhuma identificação, e colocado em um ônibus com as janelas completamente cobertas. Não foi dito a ele quase nada, e então as portas se abriram. O que ele afirma ter encontrado lá dentro nunca abandonou a imaginação do público. 9 naves em forma de disco de origem extraterrestre, armazenadas em hangares subterrâneos escavados diretamente na rocha. Algumas pareciam intactas, sem danos, como se simplesmente tivessem sido estacionadas ali e estivessem esperando. Ele descreve se aproximar de uma das naves, apelidada pelos trabalhadores de Sport Model, por causa de seu formato limpo e aerodinâmico. O interior era pequeno, construído para seres bem menores que um ser humano, com controles projetados para mãos de um formato completamente diferente. Sua missão não era pilotá-la, era entender como ela se movia. O que ele afirma ter descoberto desafiava todos os princípios da física que já tinha estudado.
A nave era alimentada por uma substância que ele chamou de elemento 115, um elemento que não existia na tabela periódica da época, um material exótico capaz de gerar um campo gravitacional que não empurrava a nave pelo espaço, mas dobrava o próprio espaço ao redor dela, sem asas, sem combustível, sem som, sem limites. O mundo não sabia o que fazer com Bob Lazar. Os céticos foram imediatos. O MIT, onde ele afirmava ter um mestrado, não tinha nenhum registro de sua presença. O Caltech, mesma história. O governo negou que ele tivesse qualquer credencial de segurança. Seus registros de emprego simplesmente desapareceram. Para os céticos, isso era prova de mentira. Para os que acreditavam, era prova de que alguém estava apagando os rastros. Mas existe um detalhe que ninguém, de nenhum lado, jamais conseguiu explicar completamente. Em 1989, quando Lazar descreveu o elemento 115, esse elemento não existia. Nunca tinha sido observado, sintetizado ou nomeado. Em 2003, 14 anos depois, cientistas russos anunciaram que o tinham criado em laboratório. Ele foi oficialmente batizado de Moscóvio. A versão criada era instável, se decompondo em milissegundos. Lazar dizia que a versão alienígena era um isótopo estável, muito além do que a ciência humana pode produzir. Essa distinção nunca foi resolvida. Como Bob Lazar sabia o nome e as propriedades de um elemento que ainda não existia? Ele era um mentiroso com uma sorte extraordinária, um físico que extrapolou de modelos teóricos. Ou ele estava dizendo a verdade? Para seus apoiadores, ele é um dos homens mais corajosos vivos, alguém que abriu mão de tudo para contar ao mundo o que viu. Para seus críticos, é um fabulador talentoso. Para todos os outros, ele é simplesmente a pergunta que nunca vai embora. Por 30 anos depois da entrevista de Bob Lazar, a Área 51 viveu principalmente na imaginação popular, em programas de rádio da madrugada, em fóruns de OVNIs, em filmes como Independence Day, onde a base virou sinônimo hollywoodiano de tudo o que o governo não quer que você saiba. A cerca ainda estava lá, os guardas ainda estavam lá, mas o mundo tinha seguido em frente. Então veio junho de 2019. Um estudante universitário chamado Matt Roberts, com tempo demais e um humor sombrio, criou um evento no Facebook com o título Invadir a Área 51. Eles não podem parar todos nós. A lógica era simples. Se pessoas suficientes corressem para o portão ao mesmo tempo, o exército não conseguiria deter todas elas. Alguém passaria. Alguém finalmente descobriria a verdade. Roberts queria só fazer uma piada. Uma zoeira da internet. 2 milhões de pessoas clicaram em voo. A Força Aérea dos Estados Unidos não achou graça. Eles emitiram uma declaração pública cuidadosamente redigida afirmando que a Área 51 é um campo de treinamento militar ativo e que a Força Aérea está sempre pronta para proteger a América e seus ativos. A mensagem era clara: não tentem. No dia 20 de setembro de 2019, cerca de 6.000 pessoas apareceram no deserto de Nevada. Algumas com fantasias de alienígena, outras com cartazes, algumas em trailers pintados de verde. Um festival de música se materializou na pequena cidade de Rachel, Nevada, uma cidade de 54 habitantes. Ninguém invadiu nada. As poucas pessoas que se aproximaram demais do perímetro foram detidas e liberadas. O exército assistiu de longe, paciente e inabalável. Mas por um estranho fim de semana de setembro, milhões de pessoas ao redor do mundo compartilharam o mesmo sentimento. O sentimento de estar do lado de fora de uma porta trancada, sabendo que tem algo do outro lado, sem ter nenhuma forma de entrar. Esse sentimento é a Área 51. Depois de tudo, 60 anos de negação, Bob Lazar, 2 milhões de pessoas no Facebook. O que nós realmente sabemos? Em 2013, a CIA,
Divulgou o único documento oficial que reconhece a Área 51 pelo nome. Ele confirmou a existência da base, sua localização em Groom Lake e seu uso para desenvolver aeronaves espiãs da Guerra Fria. E, quase de passagem, confirmou que o governo americano havia deliberadamente alimentado a mitologia dos OVNIs para proteger seus programas secretos. Eles não pediram desculpa. Eles simplesmente admitiram. O documento cobre a história da base de 1954 a 1974. Depois disso, o registro fica em silêncio. A Área 51 continua sendo uma instalação classificada ativa até hoje. E o que acontece lá dentro agora não é de conhecimento público. Em 2022, o Pentágono criou um escritório específico para investigar o que agora se chama oficialmente de PANs, fenômenos aéreos não identificados. Em 2023, um ex-oficial de inteligência chamado David Grush testemunhou perante o Congresso americano, sob juramento, que existem programas classificados envolvendo a recuperação de tecnologia não humana. Não foi um vídeo no YouTube, foi um depoimento juramentado perante o Congresso. A posição oficial do governo até hoje. Nenhuma evidência verificada de tecnologia não humana existe. Verificada. Não impossível. Não refutada. Não verificada. Nós sabemos que eles mentiram por 60 anos. Sabemos que usaram mitos de OVNIs como cobertura deliberada. Sabemos que o registro histórico da CIA termina em 1974 e nunca mais foi completado. E sabemos que um homem foi ao Congresso, sob pena de perjúrio, dizer que o que está escondido pode não ser inteiramente deste mundo. O que nós fazemos com isso? A Área 51 não é apenas uma base militar. Nunca foi. É uma pergunta. O tipo mais desconfortável de pergunta. Aquele onde nem mesmo a resposta satisfaz. Porque nós descobrimos a verdade. Sabemos sobre os aviões espiões, sobre as histórias de cobertura, sobre os mitos deliberados que construíram para nos manter olhando para o lado errado. E isso não nos fez sentir melhor. Nos fez sentir pior, porque se eles estavam dispostos a mentir, sistematicamente, oficialmente, por 60 anos consecutivos, sobre algo tão quase banal quanto uma instalação de testes de aeronaves, então sobre o que mais eles estão mentindo? Sobre o que estão mentindo agora mesmo? A cerca ainda está lá, os guardas ainda estão lá, as placas ainda dizem, uso de força letal autorizado. O histórico da CUA termina em 1974. Um homem foi ao Congresso falar sobre tecnologia não humana. E o governo respondeu com duas palavras cuidadosamente escolhidas. Não verificado, não negado, não verificado. Em algum lugar naquele deserto, atrás de quilômetros de espaço aéreo restrito, atrás de orçamentos classificados que não aparecem em nenhum registro público, atrás de uma cerca que o exército mais poderoso da Terra vigia todas as noites. Algo está acontecendo. Nós simplesmente não sabemos o que. E talvez seja exatamente assim que eles querem. Se essa história te fez pensar, se ela te fez questionar algo que você achava que já sabia, deixa um comentário aqui embaixo. Me diz, você acredita no Bob Lazar? Você acha que eles nos contaram tudo? Se inscreve, porque na próxima vez, vamos para um lugar ainda mais sombrio.